Amigos da TV Cidade, a nossa saudação é muito bom, porque estamos começando a partir de agora a edição de hoje, aqui pelo seu canal 14, do Cidade Aberta, o programa diário da nossa TV Cidade, que você acompanha sempre de segunda a sexta-feira com os assuntos do nosso dia a dia, do cotidiano, sempre com a presença de convidados da nossa comunidade, discutindo os assuntos do dia a dia e também os principais fatos e acontecimentos do âmbito estadual e nacional. Em destaque no programa de hoje, nós vamos estar falando muito sobre o comércio, ou dando um toque sobre o comércio. Como está o comércio em meio a esse panorama de crise, de dificuldade econômica, muitas notícias ruins, dados, estatísticas não favoráveis ao comércio? E a grande pauta do programa hoje, nós estaremos destacando a importância da aprovação da reforma trabalhista pelo Senado Federal na noite da última terça-feira, com algumas dissidências na base de sustentação do governo Michel Temer. A medida, enfim, a alteração, a lei que propõe alterações na CLT foi aprovada. A reforma trabalhista, então, foi aprovada e o presidente Michel Temer está sancionando a reforma trabalhista. Agora, claro, terá outra grande reforma que o governo federal, se conseguir fazê-la, é a questão da reforma previdenciária. São os assuntos principais que nós vamos estar tratando no programa de hoje. O programa que tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia e por aí afora. Tudo isso você encontra no CID, em 2 endereços, aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, no prédio da TV Cidade, ou então ali junto ao antigo Hospital Cibele, também no centro, na Rua Independência. E eu vou lembrando, você pode nos acompanhar então também pelo Facebook, TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página e você acompanha de segunda a sexta, sempre a partir das 19h30, a transmissão direta do programa Cidade Aberta. Depois o vídeo fica registrado aí no Facebook, bem como também registrado no YouTube. São as alternativas, são os meios então para você se conectar com a programação da TV Cidade. Quero apresentar para vocês os nossos convidados hoje, bancada completa, bancada cheia aqui nos estúdios da TV Cidade. A alegria de receber o atual presidente do Cindy Lojas Farroupilha, o Cladir Olímpio Bono, e também o ex-presidente da SIX e contador do nosso município, Carlos Alberto Paese. Quero inicialmente saudar o presidente do Cindy Lojas, Cladir Bono. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite da TV Cidade, por estar conosco no programa. Tudo bem, Bono? Tudo bem, nós que agradecemos pelo convite. Estamos aí para levar mensagem aos nossos associados, nossos lojistas. Com certeza. E também quero cumprimentar o contador Carlos Alberto Paese, ex-presidente da SIX. Paese, Carlinhos, bem-vindo, tudo bem? Oi, tudo bem, uma satisfação estar aqui e vamos participar do bate-papo. Do bate-papo, com certeza. Hoje tu estás contente, enfim, a quarta-feira foi um dia que te deixou feliz. Eu queria deixar esse assunto para o final, mas só uma pincelada rapidamente agora. Demorou, mas o juiz Sérgio Moro aplicou a condenação ao ex-presidente Lula? Eu acho que o país estava precisando disso. Nós precisamos criar confiança em alguma instituição. O judiciário está dando passos para isso. Lógico, isso aí vai ter recurso, vai ter uma sequência. Muito blá 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 com a defesa, né? Mas já começou. Alguém que se julgava intocável deixou de ser intocável. Então, o principal, eu acho que o dado que a gente tem hoje é esse. Não existe pessoa intocável no Brasil. Então é importante isso, a gente destacar que, por mais que tenha feito, ou deixado de fazer, ou aprontado, tá, alguém vai pagar. De que forma? Vamos ver lá na frente, vai ter que passar, vai ter os recursos, vai ter todo aquele processo que tem. O contraditório, né? O direito, né? A questão do direito. Mas muitos não achavam que ia acontecer isso. Deus quis que acontecesse. Tá? Muito se trabalhou para não fazer e deixar isso acontecer. Aí aquelas forças ocultas, aquelas... Então aconteceu. Tá? E acho que temos... Isso é um dos processos, temos mais processos, tá? Acho que tem que
lá no Senado, na Câmara também tem que acontecer. Se o Temer tem que ser julgado, se ele cometeu o crime, ele tem que ser julgado, ele tem que ser deposto e assume o Maia, e se o Maia tiver, vai tirar o Maia. Exatamente para quê? Para a gente mostrar que a gente está ficando um país sério. Tem que fazer limpeza. Que nós estamos deixando de ser aquela republiqueta que meia dúzia mandavam e os outros baixavam a cabeça. Só, o povo não pode esquecer. Logo ali à frente tem eleições. Nós temos eleições, nós temos que cuidar o voto de cada um, sim, as ações de cada um, os absurdos que são feitos, as invasões, se alimentar na mesa do presidente do Senado. Que exemplo para o Brasil, né? Não, exemplo para o povo e para fora do Brasil. Sim. Então, é isso que... Como exigir respeito com essas pessoas, essas lideranças políticas que sequer têm respeito, aliás, não têm escrúpulos com a população. E são nossos representantes. Então, como é que a gente quer cobrar de uma criança, quer mostrar para uma criança ou para algum estudante, tentar orientar ele, colocar uma linha, se os nossos representantes, os nossos líderes, ele liga a TV, ele está vendo isso. E ainda se usa da artimanha de usar o fato de serem mulher para não serem retirados à força. Porque tu tenta imaginar se o presidente do Senado, por acaso, pede para a polícia do Senado, que eu acho um absurdo remover aquelas senadoras. Já acho um absurdo ter que ter uma polícia do Senado. Porque se a polícia funcionasse no Senado, eles estariam presos, eles não estariam lá fazendo aquilo, eles estariam presos. A polícia não é para proteger, seria para prender eles e não proteger eles. Porque se eles fossem pessoas do bem, eles não precisariam de polícia. Tenta imaginar o que aconteceria em termos de direitos humanos, direitos da mulher, o absurdo. Quer dizer, pode. Então isso dá direito para qualquer mulher chegar em qualquer lugar e decidir, não, eu vou almoçar aqui, eu vou comer aqui. Esse é o exemplo que aquelas nobres senadoras, coincidentemente de todos aqueles partidos... Aliás, não são todas as senadoras, porque, por exemplo, eu não vi a senadora Ana Amélia Lemos, né? Claro, são as senadoras de oposição. Sim. Então, assim, é aquela coisa assim, aí tu pega um senador Lindenberg indo para a mídia, pedindo para as pessoas fazerem quebra-quebra, invadirem. Esse é o modelo que nós queremos para o Brasil? Esse é o tipo de política que nós precisamos no Brasil? Aliás, entre as senadoras que estavam lá, que ocuparam a mesa diretora, se apropriaram da mesa diretora do Senado Federal, está também a atual presidente do PT, a senadora Gleice Hoffmann, de Curitiba. Que está respondendo processo na Lava Jato também. Sim. Qual é a moral dela? Tem? Não tem? Mas essa questão de moral, a gente tem que ver assim, por exemplo, nós temos o Temer, que também, se fosse ver, ele não teria moral para estar lá. Sim. Aí a gente já tem o Cunha, ficou tanto tempo lá. O Oliveira, e aí tu vai pegando Maia, quem tem moral? O Jucá, tu vai pegando... Nós temos de todos os partidos, tá? Em todo lugar tem o bom e o ruim. Assim como existe o empresário bom, existe o empresário ruim. Tu achas que esta decisão da quarta-feira do juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, de condenar o ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de detenção, esse episódio, esta decisão, mexe no tabuleiro político de 2018? Eu até acredito que não, mas depende da decisão do TRF4, que é quem vai julgar na segunda instância. Ele vai ter que ser julgado por um colegiado e não por um juiz só. Tá? Então, até agora ele está condenado, vamos dizer assim, mas ele vai ter que passar pelo Tribunal da Quarta Região. Tá? Se ele for condenado, deu. Se ele não for, ele vai se fazer de vítima como ele sempre fez. Aí renasce o herói. Exato. Aí vem aquela coisa assim, que é perseguição. A comoção nacional. Que é tudo perseguição. Quando é contra eles, é tudo perseguição. Os outros são ruins. Eu acho engraçado assim, quando foi contra Dilma, era perseguição, era política. Agora contra o Temer não é. E as mesmas pessoas vão votar. E eu não estou aqui defendendo o Temer. Que eu acho que se tem alguma falcatrua, algum envolvimento do Temer em qualquer negócio ilícito, ele tem que ser deposto também. E entendo, inclusive, que devia ser deposto no momento que surgiu uma prova, ele já teria que sair do cargo. Por quê? Porque ele está usando o cargo dele para trocar pessoas que participam da comissão, eles estão trocando, para quê? Para garantir votos para ele, para acontecer logo a votação.
Por quê? Porque quanto mais demorar para sair a votação, mais fatos vão surgir. Sim. E cada vez ele vai ficar cada vez mais apodrece a base. E mais enfraquecido ele vai ficar. Então o governo quer o quê? Quer a aprovação logo disso. Sim. Dar celeridade ao processo. E a oposição não quer. Sim. Por quê? Porque quer fritar. Quer fritar. Sim. Quer fazer sangrar, usando o termo correto. Tá? Então, mas ele já devia ter sido afastado. Se o Maia tem condições de assumir, se o Maia... Bom, aí é outra coisa. É ele, a lei... Tu achas que o Temer vai ser afastado? Eu entendo que se ele estiver envolvido com alguma coisa, tem que ser afastado, sim. Sim. Aliás, já devia ter sido afastado no momento que ele se tem a suspeita. Por quê? Porque tu começa a trabalhar nos meandros para dificultar as coisas. Que foi o que o Lula, se tu olhar a sentença do juiz Sérgio Moro para o Lula, ele falou que o Lula tentou, de outras formas... apagar provas. Exato. Destruir provas. E, inclusive, dificultar o acesso. Além de tentar denegrir, que é uma tática, que se eu te acuso de alguma coisa, tu faz o quê? Tu tenta denegrir a minha imagem. Que é uma tática que o PT usa há muito tempo, né? Presidente Claudir Bono, falando sobre esse assunto, enfim, um ex-presidente que deixou o governo brasileiro com uma popularidade muito grande, Luiz Inácio Lula da Silva, agora condenado, não significa que ele é culpado, mas ele está condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de 9 anos de prisão. Dava para se esperar isso, até que enfim veio para o bem da democracia, ufa, a lei foi cumprida? Eu diria que demorou, mas chegou a hora, né? E diria mais, né, que o Brasil, ao meu ver, nunca mais vai ser o que foi. Porque hoje, com a facilidade que nós temos de comunicação, através das redes sociais, onde que em questão de horas, qualquer notícia é disseminada em todo esse país aqui, eu te diria que nunca mais esse país vai chegar ao ponto que chegou o Brasil. E que todos, não só o Lula, mas o Temer, o Cunha, o Calheiros, seja lá, os que tiverem culpa e for comprovado que tenham culpa, todos tenham que pagar. O Brasil nunca mais chegará a esse ponto, então? É isso? Ao meu ver, ao meu consenso, o Brasil nunca mais vai chegar a esse ponto. Porque foi demais, né, Leandro? Eu até fique à vontade. Que depende do povo. Se o povo votar de novo nesses aí... Se a memória do povo for curta... Se o povo votar de novo nesses aí, eles voltam lá e o esquema começa lá de pequenininho e a pouco ele volta de novo. Então o povo não pode esquecer de quem foi, quem foram os que fizeram o Brasil chegar nessa situação. Mas o povo, ele chegou a essa situação pela desinformação. Eu te diria que hoje, claro que isso tem parte da sociedade que acredita em Papai Noel. Mas hoje nos meios de comunicações que nós temos hoje, eu tenho convicção que o Brasil nunca mais vai ser o que foi. Poderá sim ter, como o Carlinhos comentávamos há pouco, né, a própria máfia da Itália teve, né, e que está voltando também, né, mas nunca vai chegar aos pontos, porque começou pelo escalão de cima e está descendo. E podes ver que nunca tivemos tanto político, tanto de nome, de renome na cadeia. Olha ali quanto pessoal que estávamos ali em altos escalões, deputados, senadores ali, na cadeia. Isso é inédito. E agora, hoje, foi anunciado, então, a sentença de um ex-presidente. Então, isso, eu acredito que o Brasil vai ter um novo marco e o empresariado, o povo brasileiro, o que o Carlinho falou há pouco, vai começar a voltar a confiança, que é isso que falta para o nosso país, para o nosso empreendedor, para o nosso lojista, para o nosso... A confiança está na UTI, é isso? Eu te diria que sim, está começando a respirar de novo. Porque sem confiança nós não vamos sair de desemprego, porque nenhum empresário vai empreender
se não tiver confiança num governo lá em cima, que vai dizer o que vai ser aqui amanhã, aqui a 1 ano, a 5 anos, o que vai ser o nosso país. Ninguém vai empreender sem ter essa visão. E o que eu vejo é que está se dando sinais para que isso comece a nascer novamente. Sim. A confiança. Mas a tática do PT, do Partido dos Trabalhadores, porque se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos ter um primeiro mandato do ex-presidente Lula com muitas medidas, e medidas populares, né, governos populares, Minha Casa Minha Vida, depois veio o PAC, quer dizer, uma série, isenção na linha branca, IPI, enfim, muitas isenções para a compra de veículos também. Aí termina o primeiro mandato do Lula, vem o segundo, não, muita gente saiu da pobreza, o Brasil não é mais um país de pobres, o Brasil é um país de oportunidades, o país do futuro, ou seja, se tirou muita gente, agora nós está se devolvendo todos esses? E mais alguma coisa. E mais alguns aqui. Tá e mais os juros? Tá vindo toda a conta com juros e correção. Os juros e a correção, o pessoal talvez não tenha se dado por conta que os juros e a correção é o desemprego. Nós nunca tivemos um desemprego tão grande nesse país. Nunca antes na história desse país. Tá? E foi bom até então, porque tinha dinheiro. A Margaret Thatcher disse que socialismo, nunca vou esquecer um pronunciamento da Margaret Thatcher. Diz que socialismo só se sustenta porque o socialismo tem duas partes, divide a sociedade em duas partes, uma que trabalha e outra que come, que usa esse dinheiro para comer. Certo. Quando que a primeira parte que trabalha, cruzar os braços e se negar a trabalhar, terminou o socialismo. E no Brasil está acontecendo isso. Tu bem disseste, Leandro. Reformas disso, Minha Casa Minha Vida, programa cartão de BNDES, tudo. Por quê? Porque tinha dinheiro. Isenção na linha branca, IPI reduzido de veículos. Só que o dinheiro terminou e o buraco está aqui. Sim. Só sobrou dívida. Então terminou o socialismo, agora é uma nova realidade para o Brasil. Se trabalhou nesses governos, isso foi um projeto de governo que começou lá em 1990, com o Fórum de São Paulo, onde as esquerdas se uniram projetando chegar no poder e se manter no poder. Esse foi o projeto do Fórum de São Paulo. Aliás, um projeto de perpetuação no poder de 25, 30 anos, né? Mas a ganância foi tão grande, que os tentáculos tinham muitas ventosas, que cada um queria pegar a ventosa maior, e aí veio à tona e estourou isso tudo. A questão é assim, esse projeto veio, a gente teve um plano real, que deu uma recuperada no país, que trabalhou o país, e deu uma linha, um norte para o país. O presidente que assumiu do PT pegou aquele norte e deu sequência, num primeiro momento. E aí ele começou a pensar na perpetuação. Qual era a perpetuação? Eu tenho que dar comida, eu tenho que dar, vamos dizer assim, condições de vida para a maioria da população. Que aí eu me sustento. Que aí vai me dar os votos. A conta dessa brincadeira está vindo agora. As empresas não estão conseguindo produzir, o comércio não está vendendo. O desemprego aumenta. Automaticamente, se eu não tenho venda, eu vou ter que demitir. Sim. E aí começou a ser... Mergulha-se numa crise. Farroupilha, vamos dizer assim, é uma ilha dentro desse universo todo, porque a gente tem aquele shopping de pronta entrega, aquela coisa que isso aí manteve, vamos dizer, a mão de obra do comércio, ela manteve. Ela não chegou, vamos dizer assim, ser um desemprego, vamos dizer assim, que afetasse a economia, tá? Mas se tu pegar assim os nossos vizinhos, Caxias, Bento, Garibaldi, coisa assim, o setor industrial de Caxias, olha o número de desempregados que tem em Caxias. Por quê? 30 mil. A indústria metalúrgica não teve mais força para se manter. Os pedidos baixaram. Tiveram que começar a cortar. Eles chegaram a cortar o alto escalão. Sim. Os salários mais altos foram eliminados e recontratados de outra forma, outras modalidades. Cortaram um funcionário e contrataram 3 ou 4. Com o mesmo valor. Sim. Se contrataram, porque muitos ainda nem contrataram, porque o desemprego continua. Então a gente vê assim, foi uma política desastrosa, que teve uma sequência num governo Dilma que conseguiu ser mais desastroso ainda,
em termos de economia, em todos os sentidos. Aí tu falasse nos programas PAC. Onde está? Onde está o PAC? Eu já falei aqui nessa bancada e continuo afirmando que eu entendo que esses crimes cometidos pelo pessoal da Lava Jato, pelo pessoal da Petrobras, por todos esses, da Angra, do BNDES, isso é crime hediondo. Porque esse dinheiro que desapareceu, ou que veio como propina, ele foi pago a mais. Esse dinheiro, se não tivesse sido pago, ele podia ter dado mais hospital, ele podia ter dado mais saúde, ele podia ter melhorado estradas, ele poderia ter melhorado segurança, ele poderia ter feito investimentos que aí resultariam em bem para a população. Esse dinheiro foi para bem de algumas pessoas. Essas pessoas, quantas pessoas morreram na fila do hospital? Quantas pessoas nós temos morrendo nas estradas, porque estão mal conservadas? Quantas pessoas estão morrendo, eu não vou dizer de fome, mas porque não tem emprego, estão subnutridas, automaticamente vai dar problema de saúde. Então, esse dinheiro desviado, ele era desses investimentos. E foram para a conta de alguns. Por isso que eu defendo que isso é crime hediondo. Essas pessoas mataram muito mais do que os assaltantes e bandidos que a gente tem pela rua. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta dando continuidade ao bate-papo e colocando em pauta então o assunto, a reforma trabalhista aprovada no Senado Federal, e o presidente Michel Temer está sancionando a reforma trabalhista e determina que em 120 dias, ou seja, em 4 meses, a lei estará valendo, estará sendo aplicado. A gente volta em seguida com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Fiquem aqui na TV Cidade, canal 14, e no Facebook TV Cidade Farroupilha. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Já de volta com o Cidade Aberta, canal 14, TV Cidade, você nos acompanhando com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. São equipamentos de última geração, de ponta, que garantem qualidade e também garantem precisão nos seus procedimentos. Rua Rui Barbosa, número 12, e também ali na Independência, antigo Hospital Cibele, no centro de Farroupilha. Nossos convidados aqui nos estúdios, o presidente do Cindy Lojas Farroupilha, o Cladir Olímpio Bono, e também o contador Carlos Alberto Paes. Eu quero colocar em pauta agora para os nossos convidados a questão da reforma trabalhista. A gente até foi comentado um pouco, o Carlinhos fez referência também dos atos e da postura de senadoras da oposição na terça-feira, se adonando da mesa do Senado Federal lá em Brasília, com o intuito de impedir a aprovação da reforma trabalhista no Senado Federal. No frigir dos ovos, aprovada a reforma trabalhista. Presidente do Cindy Lojas, Cladir Bono, essa reforma trabalhista será um marco para os trabalhadores, enfim, para o Brasil, em termos de mudanças que ela traz? Ela é pequena, mas é boa, ou ela é já o suficiente para a nossa realidade? Olha, Leandro, eu diria que essa reforma, ela vai marcar a CLT desde que foi instituída 1943. Em 43 a CLT. Essa reforma é a reforma mais abrangente, mais profunda, que, claro que se nós olharmos a nível de perda dos nossos funcionários, como eu diria, de direitos, não é para esse lado. O funcionário não vai perder direito nenhum. O que vai ter, o que ela está promovendo, essa reforma aqui, é mais a garantia do empresário que contrata, que gera emprego. Só a parte da parte do contratado em cima do legislado, isso aí já é um avanço para o empresário muito grande, porque tudo que tu botar na convenção coletiva vai ser lei, não vai ter Ministério do Trabalho, não vai ter ninguém que mude isso. Depois flexibiliza, então, a parte de férias, flexibiliza a parte do banco de horas. Tu não precisa... Desengessa um pouco a relação trabalhista? Desengessa e sem perda de direito do trabalhador. Mas o pessoal está dizendo por aí que os trabalhadores foram aniquilados, que a CLT morreu. Mas de que maneira? Eu não vejo isso. Tudo está sendo mantido. 13º, fundo de garantia, férias, tudo está sendo mantido. Só está se colocando limites aos empregados que trabalhavam, os espertalhões que trabalhavam meia dúzia de meses numa empresa, depois forçavam a barra para sair das empresas e colocavam essas empresas no Ministério do Trabalho. Aí vinha mais um espertalhão maior ainda, que é uns advogados de carreira, colocando 70, 80 itens aí, e aí o empresário tinha que ir lá e conseguir se defender item por item. Hoje, com a nova lei, com a atualização da reforma, se o funcionário, ele mesmo com toda essa flexibilização, se ele quiser ir para o Ministério do Trabalho, é um direito dele. Só que ele não conseguindo, ele entrou lá com 70, 80 itens pedindo. Cada um que ele não conseguir provar e ele perder, ele vai ter sucumbência, ele vai ter que pagar 15% do valor que ele está pedindo para a empresa sobre cada item que ele não conseguir comprovar. Vai reverter para ele também. Vai repercutir para ele. E o advogado, se for constatado má fé, em 3 consecutivas, ele perde a carteira da OAB. Ele vai ser denunciado na OAB, além de multa que ele tem também, né? E perde a carteira. Então, vai prevalecer os acordos formalizados.
Não vai ser os acordos inventados depois. Porque isso, porque aquilo. É um golpe na chamada indústria das reclamatórias trabalhistas que nós estamos tendo no momento? É um golpe essa reforma? No momento eu te diria que com certeza. É uma indústria é um golpe industrializado. Produzido. De retirar dinheiro das empresas. O Brasil tem 2% dos empregos no mundo, né? Sim. E tem 98% das ações trabalhistas do mundo inteiro. Alguma coisa está errada. E isso tem que ser mudado. E essa lei começa com isso. Está começando a colocar limites e preservar o colaborador com boas intenções e punir aqueles que tenham más intenções e que vá para as empresas só para tentar surupiá-las de outra maneira, tirar dinheiro, principalmente em danos morais. Tem ações de danos morais de 1 milhão, tem empresas que fecharam do comércio que não teve como pagar os danos morais para o funcionário. Teve que fechar a empresa, não tinha caixa para pagar. E de tão absurdo as ações trabalhistas que prosperaram até então. Carlinhos, a aprovação da reforma trabalhista pelo Senado Federal te satisfaz? Não. Não? Por quê? Porque eles vão mexer muita coisa, porque se deixou muita coisa para medida provisória. Na negociação do Temer para aprovar isso, para ele se manter no cargo lá... Toma lá da cá. Toma lá da cá. Eu vejo assim, as centrais sindicais já começaram a fazer uma pressão, ele já começou a abrir mão, porque a ideia inicial era acabar com a contribuição sindical. Sim. Já se está em a contribuição sindical é 1 ano, é 1 dia de trabalho Depende do sindicato. Tem sindicato que já chega até 5. Até 5. Tá? E o trabalhador nem usufrui desse sindicato. O que eu vejo assim, se acabar com a contribuição sindical obrigatória, bom, aí já começou a valer o restante da reforma. Da reforma. Por quê? Porque aí o sindicato vai ter que fazer o quê? O sindicato vai ter que atuar em benefício do trabalhador, para o trabalhador ir lá e se associar. Tem que ser representativo. Ele vai ser representativo no momento que ele me der alguma coisa. Hoje, se tu falar assim, qual é o sindicato dos trabalhadores que dá curso para o trabalhador, para qualificar o trabalhador? Ele não, ele reclama de quê? Aumento de salário, ele quer mais eu não sei o quê, ele não deixa trabalhar no domingo, ele só procura aquela coisa assim, arrecadar esse dinheiro e manter aquele pessoal que está dentro do sindicato. Que são feudos. Que tu vê, troca, sai um, entra o 2 entra o 3, depois volta o 1, o 2, depois eles só vão se alternando dentro do sindicato. Então, se acabar com essa bendita contribuição obrigatória, e o sindicato começar a fazer as ações que ele tem que fazer como sindicato, qualificar o trabalhador, para depois poder pedir melhor remuneração, melhores condições de trabalho, aí tudo bem. E tem um outro detalhe que a gente não pode deixar de passar em branco, que é o que onera a nossa folha de pagamento, que onera a nossa folha, é o Sistema S. O Sistema S também... FGTS? Não, é Senai, Senac, Sebrae, Sesc, SESI... Tá. Isso aí sai da folha de pagamento de todas as empresas. Isso aí chegou num ponto agora que eu entendo que eles já têm estrutura, eles têm que começar a se autofinanciar. Eles têm que gerar os cursos deles de forma que eles se mantenham com o rendimento do trabalho que eles façam e não mais onerem a folha de pagamento de todos os trabalhadores. Porque a gente se queixa que a folha de pagamento custa muito cara. Por quê? Porque tem todos esses penduricários presos na folha de pagamento. Sim. A contribuição sindical estava atrelada ao salário do trabalhador. E assim vai indo. É uma sequência de penduricários que só vai aumentando o valor que a gente contribui na Previdência. Por isso que se diz, o empregado custa o dobro. Não, ele não custaria o dobro. Mas aqueles penduricários todos que se agregam dentro de uma folha de pagamento, faz com que ele custe o dobro. Faz que ele acaba custando o dobro. O teu temor é agora com um festival, com uma chuvarada de medidas provisórias, então, em cima da CLT, da reforma trabalhista? Da reforma, porque eles estão negociando. Sim. Estão negociando o quê? Tu quer ficar? Agora entra a questão política. Quero isso. Aí começa aquele joguinho. Eu estou contigo, mas eu preciso disso. Tu vai ter que tirar, tu vai ter que deixar a contribuição sindical. Senão nós não vamos votar, nós vamos ser oposição. Sim. O governo que está envolvido em coisas não legais se sujeita a isso.
E a gente fala de reforma trabalhista, reforma previdenciária, mas a gente está esquecendo de uma reforma que seria urgente. A política. A política. E a tributária. E acabar... A tributária eu nem falo mais, porque a gente já bateu tanto nessa tecla, mas a política, ela seria essencial para... primeiro, limite mínimo de deputado, senador, e tal, para se fazer um partido. Para não ser 2, 3 caras fundar o partido e depois de negociar cargo. Aí a gente tem, isso é a questão, já falamos aqui, da imunidade, a questão da estabilidade e a questão do direito adquirido. Não adianta nós trabalhar com subterfúgio dos outros lados se nós deixar esses pilares funcionando ainda. E esse governo talvez não tenha credibilidade e não tenha a autoridade para fazer esse tipo de reforma. Bono, depois da aprovação da reforma trabalhista, tu acreditas que o atual governo, o presidente Michel Temer, ainda terá fôlego e base para apoiar a reforma da Previdência? Ou ficou complicado? Eu acho que a reforma da Previdência é bem mais complicada que o furo é mais embaixo. A reforma trabalhista, né? Porque aí está mexendo com 99% do trabalhador, dos aposentados, tudo, né? Eu, pessoalmente, acho que deveria fazer reforma da Previdência Pública, da Previdência Judiciária, ali que tinha que fazer. Dias atrás foi veiculado que a média das pensões pagas pública é R$9.000, né? Depende da área, porque ela começa em 5, vai para 9, dependendo do setor, chega a 25, e o Ministério Público, se não me engano, é 30. Aonde que da privada é R$1.600. Então, por que mexer na previdência privada? Vamos mexer nos que ganham mais, então, né? Eu penso que ali estaria equivocado. Dizem que não se sustenta se não for mexido na previdência, né? Que em X anos vai acabar a previdência vai quebrar. Só que eu acho que teria que começar em cima da previdência dos que mais ganham. Por que um ganha 9 e outro 1.600, a média? Ali que devia ser. E agora, na situação política que se encontra, eu acho muito difícil de ser aprovada a reforma da Previdência. Mas, se necessária, né, terá que ser feita. Agora, vamos começar a fazê-la, né, por quem ganha mais. Sim. De cima, essa e não de baixo opinião. para cima. É. O Carlinhos, esta reforma, quero voltar um pouquinho à reforma trabalhista. Tu achas que ela vai oxigenar, ela vai abrir mais contratações, vai atuar para bater um pouco contra o desemprego? No primeiro momento, as pessoas têm que se inteirar direitinho do que é essa reforma. Porque tu olha assim, num primeiro momento, parece que ela é 10, 12 itens. Não, ela mexe em mais de 100 itens. Então a gente tem que dar um tempo... É que um item está ligado ao outro, assim. Exato, e aí a gente tem que dar um tempo para as pessoas se atualizarem, para nós vermos os reflexos que elas vão trazer. Porque ela mexe em quase toda a CLT. E gradativamente isso vai acontecer automaticamente. Se houver uma redução, vejam bem, se houver uma redução de custos, automaticamente as empresas vão contratar mais. Mas vai dar mais segurança, Carlinhos. Mas a questão que a gente coloca sempre é assim, o trabalhador, eu sou empresário. Se ficar custando muito caro a mão de obra, eu não vou investir em gerar emprego. Por que eu vou gerar emprego? Para mim ter uma ação no Ministério do Trabalho, para mim ter uma ação no danos morais, eu ter uma ação civil, eu tenho que trabalhar com PPCA, PMSO, PPRA e assim vai. É só obrigações, para mim que sou gerador de emprego. Aquele cara que vem trabalhar para mim, ele também tem que ter obrigações. Ele tem que me dar produtividade. Já foi colocado em outros programas que nós precisamos a mão de obra de 5 brasileiros para produzir o que um coreano faz. Aí ou se reclama, 3 chineses fazem, né? Aí os caras dizem, não, mas o salário deles... Sim, mas o salário deles eu consigo pagar mais porque um está me produzindo a mesma coisa que 5. Então, é isso que tem que acontecer. É um início. Eu vejo assim, essa reforma trabalhista é o início
de um processo, só que ela não pode parar. Ela tem que evoluir mais. Vocês foram bem claros, a CLT é de 1943. 1943 talvez não tivesse telefone, olha lá, vamos dizer, tinha o telégrafo, nós não tínhamos telex, fax, essas coisas não existiam. Hoje nós temos a mídia momentânea, tu faz aqui hoje, a pessoa está vendo do outro lado. Em 1943, 90% era agricultura. Não tinha indústria, não tinha mão de obra praticamente comercial, industrial, serviços. 90% da mão de obra era agricultura. Então nós temos a CLT desde o tempo que o nosso Brasil... Desde o tempo do Ari Pistola. Que era só agricultura, então... tem que evoluir, a sociedade tem que começar a evoluir como um todo. Mas parte trabalhista, a parte previdenciária, a parte política, a parte tributária. Tem que acontecer, não adianta acontecer um e não acontecerem os outros. Mas já é um grande passo. É o início, estou dizendo assim, é um grande início. Junto com a terceirização, né, que também terminou a polêmica da terceirização de meio, de fim, não pode ser a finalidade meio, tem que ser a finalidade fim, né? Sim. E então hoje tu pode contratar na tua empresa para qual setor tu quiser. Sim. Qual hoje, for a demanda. A terceirização, a aprovação da terceirização, se tu quiser só botar o logotipo lá e terceirizar 100% do teu serviço, pode fazer. Se o presidente Temer cair, ele já teria feito mais em menos tempo do que ex-presidente Dilma? E grande parte do Lula também, eu diria. Carlinhos? Fez porque ele não sei se foi ele que fez o projeto, mas já estava andando, ótimo, mas ele conseguiu fazer a coisa funcionar, fazer acontecer. Os outros não conseguiram fazer acontecer. Eu espero muito mais. Sim. Não sei se vai ser ele. Mas quem assumir não pode parar, tem que dar continuidade a essa tarefa. Ótimo, nós vamos então ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com o segmento final, hoje com o Carlos Alberto Paese e com o Cladir Bono, aqui nos estúdios, no Cidade Aberta, sempre com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia e Ecografia, alguns dos procedimentos que o CID é especialista, em 2 endereços aqui em Farroupilha, no coração da cidade. A gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas.
3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Voltando com o programa Cidade Aberta pelo Canal 14, a nossa TV Cidade, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos, cuidando da saúde dos farroupilhenses. Canal 14 ou então TV Cidade Farroupilha no Facebook. Depois veja, reveja os nossos vídeos, os programas. Além de tudo, você também pode procurar a nossa programação. Os programas são postados, são registrados no YouTube. Voltamos, nossos convidados são o Carlos Alberto Paese, contador aqui do nosso município, e também o presidente do Cindy Lojas Farroupilha, o Cladir Olímpio Bono, que estão aqui nos estúdios. Quero concentrar um pouquinho agora com o Bono também. Bono, até nesse panorama de crise, de dificuldades econômicas, como está se saindo o comércio? Com muita dificuldade? Bastante. A expectativa, então, o ano passado nós fechamos o ano com 6,8 negativo, embora esse ano a gente tenha conseguido superar partes, alguns meses mais, outros menos, mas não conseguimos ainda zerar os 6,8 negativo. Déficit negativo. Ainda déficit, continua negativo. Então, se nós compararmos abril em cima de maio, mexeu um pouquinho, deu um pouquinho mais. Mas se nós compararmos maio desse ano com maio do ano passado, nós estamos negativo ainda, né? Sim. Então, a retomada é muito lenta. Muito lenta. Passos de formiga. E com esse desemprego, ao nosso ver, o que está faltando, a gente vê claramente que as pessoas não têm recursos para comprar. Necessidades têm, só não têm recursos. Hoje os negativados no comércio das pessoas ativas no Brasil chega a 40% das pessoas ativas negativadas, com uma, duas até três contas negativadas no CPF. Então, grande parte disso é falta de emprego, falta de renda, e sem renda e sem emprego é difícil o comércio vender. Então, só melhorando a renda, começar pelos empregos e a renda que vai melhorar. E o comércio é o último a desembarcar da crise? Com certeza. Primeiro, a indústria, né, que a primeira convicção é a indústria que tem que começar a empregar, para gerar emprego, para gerar renda, e depois vem o comércio. Então, quando que tem renda, é feito então as compras, colocado isso no comércio, e começa a máquina do comércio, do serviço a girar. Certo. Bom, presidente, um outro assunto, o Cindy Lojas, o Sindicato do Comércio Varejista aqui do município de Farroupilha, também está preparando uma programação especial para comemorar a semana, o Dia do Comerciante. Isso. Se não me falha a memória, o Dia do Comerciante é dia 16 de julho, né? 16 de julho, então é o Dia do Comerciante. E o Cindy Loja e o Cindy Gêneros, para comemorar então a passagem do Dia do Comerciante, está trazendo a Farroupilha Tac Show, um olhar no futuro, aonde será dia 27/7 no Cindy Loja, no auditório do Cindy Loja, onde então o Cindy Loja e o Cindy Gêneros trarão grandes empresários como a Ana Luísa Ferrão Cardoso. Quem é a Ana Luísa Ferrão Cardoso? É a terceira geração das lojas Pompeia. Pompeia, certo. Então, ela hoje é diretora da Gangue, que é uma rede que é da Pompeia também. Então, ela é diretora-presidente da Gangue. Ela vai trazer o case dela, então, para nós todos. Depois temos o Marco Odorico Oderich, que é da 4ª geração das conservas Oderich. Das maioneses Oderich. Das maioneses Oderich. Então também vai estar colocando o seu case, tudo de sucesso, né, na 4ª geração da empresa.
Depois temos a Cristine Camila Grins Nogueira, que é da Piccadilly, Calçados Piccadilly. Também é da terceira geração da Piccadilly. Então temos uma bagagem ali enorme para passar aos nossos lojistas, aos nossos empreendedores. Quem quiser empreender ou tem vocação para empreender, não pode perder esse talk show aqui. E tem mais uma atração também, né? Depois tem mais uma atração. Nós temos ainda o quarto convidado, que é o Luiz Carlos Bons, que ele é do ramo do Carlos Paese. Da contabilidade. Da contabilidade. Ele é o presidente da FEComércio, né? Empresa de contabilidade, e é o presidente da FEComércio. Então são 4 palestrantes de alto nível, onde que todo participante, todo lojista, todo o profissional que estiver presente ali, com certeza vai fazer a diferença com o case de cada empresário desse. No auditório do Cindy Lojas, tudo isso, a partir das 19h30 do dia 27. 19 horas começa com um coquetel, ou melhor, um café de boas-vindas, né? E às 19h30, então, inicia o evento. Certo. E o mediador é o Daniel Escola, da Rádio Gaúcha. Ah, meu conterrâneo. Meu colega de faculdade. A diferença é que ele está barbudo agora, né? Vai ser o Daniel Escola, então, o mediador do evento. Sim, E eu aproveitaria, então, o espaço da TV Cidade para colocar a todo lojista, todo farroupilhense que ainda não fez sua inscrição, que o faça, que ligue lá para o Cindy Loja, para o Cindy Gêneros. 3268-1888 no Cindy Lojas. E o Cindy Gêneros é o 3268-4311. E que reserve o seu lugar. Tem custos? É só 1 quilo de alimentos não perecíveis. 1 quilo de alimento não perecível. Certo. Como as vagas são limitadas, quanto antes fizer sua reserva, né, garantirá... Capacidade para 250, sim. 300 no máximo, né? São 253 poltronas, mas sim, dá para acrescentar cadeiras ali, né? Até 300 pessoas tem condições de colocar. Dia 27 é uma quinta-feira, né? Quinta-feira. 27 agora, não nessa semana, na semana que vem. Certo. Deixa eu te fazer mais alguma colocação no Cindy Lojas, mais algum evento importante? Semana que vem é dia 20. Na outra semana. Na última semana do mês de julho. Na última semana. Mais alguma agenda importante do Cindy Lojas até o final do mês? Olha, nós já estamos trabalhando para o Troféu Lojista, né? É ano do Troféu Lojista, né? Que será dia 11 de novembro. 11 de novembro. Vai ser, então, o grande evento do Cindy Lojas e Cindy Gênero, onde que será destacado, então, os destaques do comércio lojista, do gêneros e o social. Certo. Ok, Carlinhos Paese, tem 2 assuntos que vira mês, entra mês, sai mês, um assunto não sai aliás, anos também não sai da pauta aqui de Farroupilha, é a questão que envolve o Hospital Beneficente São Carlos, a situação do hospital aqui da nossa cidade, mas agora recentemente, aí na virada do mês também, um outro assunto começou a ficar palpitante, algumas declarações de uma liderança política da nossa cidade que acabou, acredito, vazando via WhatsApp e com algumas posições, algumas afirmativas bastante pesadas. Como tu avalias essas 2 questões? Hospital e também esse suposto vazamento de uma fala, de uma liderança política via rede social. O hospital ele já está um assunto que já está surrado, porque... Quem causou isso não está assumindo que causou. Que assumam. Quem transformou 12 milhões em 42, que assuma a sua incompetência. Digo, olha, infelizmente eu não sei, eu quero a ajuda de vocês. E não venha de público dizer, o hospital não é público. Ele foi transformado em público, através de 50, 60 considerandos, né?
E foi devolvido com meia dúzia de considerando, dizendo que ele estava saneado. Coisa que hoje todo mundo sabe que não foi saneado. E foi muito mais agravada a situação dele. Quanto às declarações que saíram, coisa assim, eu não sei, talvez o Rivotril que as pessoas recomendam, né, não esteja fazendo um efeito diferente nessas pessoas. Porque qualquer político, qualquer pessoa de sã consciência, jamais iria fazer uma declaração dessas em meios que poderiam vazar ou se tornarem públicos. Então, a gente até, assim, agora existe um silêncio total. Sepulcral. Então a gente percebe isso. Algumas frases fortes, né? Essa turma deveria ficar em casa descascando batata. Isso para te ver, assim, é aquela questão do Rivotril, que eu digo de novo, que de repente ele faz um efeito contrário. Esquecem que quem descasca batata está fazendo alimentação para alguém. Está denegrindo, então? Está denegrindo quem descasca batata. Sim. De repente, talvez ele não tenha batata em casa, para ele não saber que toda pessoa que trabalha com batata, o que faz, planta batata, colhe batata e cozinha batata e descasca batata, ela está exercendo uma profissão. Ou, na pior hipótese, é uma dona de casa ou do lar que está fazendo alimentação para os seus familiares. E depois também é necessário o uso da compra de absorventes, porque tem pessoas que necessitam, fraldão. Isso também não é denegrir a imagem quando se fala em absorventes, não é denegrir a imagem da própria mulher? Mas a gente já teve vários exemplos de falas mal feitas e em más horas. Se tu pegar aqui, num evento da mulher, se comentou do seio, que é o atrativo principal, o cartão de visitas. Cartão de visitas. Então tu pega uma sequência de falas, que há tempos atrás eu disse, se tu não tem o que falar, fica quieto. Se tu não sabe o que tu está falando, não fala. Muitas vezes ficar calado é melhor do que falar besteira. E tu sendo uma liderança, quer queira, quer não, alguns queiram, alguns não queiram, é uma liderança municipal, ela tem que ser exemplo. E esse é um mau exemplo. Igual aquele exemplo das senadoras lá comendo na mesa do Senado. Como é que eu posso chegar para os meus filhos e dizer assim, ó, esse aqui é o líder da nossa cidade. E ele está ouvindo isso. Porque não pensa que os nossos filhos, os estudantes, não estão vendo, não estão acompanhando isso nas mídias. Eles sabem muito mais usar as mídias do que nós. Então, isso, não sei se cabe até uma retratação, acho que dificilmente fariam isso, né? Mas, não sei se não caberia até uma sindicância, assim como houve aquela sindicância em cima de uma vereadora que falou dos nordestinos. Nós tivemos um vereador que falou mal de que 99% dos brasileiros eram sem vergonhas. 90%. 90% dos brasileiros são sem vergonhas. Não teve sindicância. Então são coisas assim, são dois pesos e duas medidas. Então a gente critica muitas coisas que acontecem a nível federal e tem coisas acontecendo no nível municipal. Se repica aqui também. E passam batidos. Infelizmente, parte da população escolheu isso. Tá? E vamos ter que aguentar isso até o final do mandato. Volto a dizer, se nós queremos depurar isso tudo dentro da nossa política, nós temos que cuidar com quem nós votamos e para quem nós votamos e onde eles votaram e como eles nos representaram. Eles são os nossos representantes. Eles são pagos por nós. Eles não estão fazendo serviço e benefício nenhum nos atender bem e fazer acontecer o melhor para a população. É obrigação deles. Eles estão sendo pagos e muito bem remunerados para nos atender. Bom, para fecharmos, já que são duas lideranças, o Carlinhos foi presidente da SIX, enfim, toda a sua militância na área comunitária, social, empresarial aqui da nossa cidade, e o Bono, presidente do Cindy Lojas. Estamos para iniciar a semana de início da FENAQUIV, última e derradeira edição da Festa Nacional do Kiwi, Feira da Indústria do município de Farroupilha. Presidente Bono, como o senhor recebe essa decisão do poder público de realizar a última FENAQUIV? Será que estava na hora de acabar com a FENAQUIV? Eu pessoalmente acho que não, acho que devia ser fortificado, né?
Como eu tive numa reunião onde que o senhor prefeito colocou que está mandando para a Itália 10 filhos de agricultores para treiná-los, para melhorar a produção de quibe em Farroupilha, eu acreditava que ele tivesse voltado atrás da ideia de extinguir a FENAQUIVE. Nós já tivemos a Farroupilha, capital da malha, né? Jogamos no lixo, jogamos na boca de lobo. Farroupilha, capital do calçado também. Também jogamos na boca de lobo. O Fegarte, na época do Fegarte também. Agora vai a FENAQUIVE também? Agora a FENAQUIVE é um nome nacionalmente conhecido. Eu acredito, ao meu ver, tinha que, claro, mudança sempre tem que ter. Sim. Mas preservar os nomes ou alterar pequenos detalhes, mas não sepultar um nome, uma marca. Essa é a minha opinião. Eu acho que devia ser melhorada e não sepultado e abrir novo nome, outra nova marca. Né? Carlinhos, era hora de acabar com a FENAQUIVE? Se quisessem acabar, eu entendo que deviam fazer extinguir ela gradativamente. Tu vai mudando o foco dela dentro daquele pensamento, tu vai transformando naquilo que tu quer formar. Se é que tu quer extinguir a FENAQUIVE. Eu entendo que assim, eu coloco que Caxias tem a festa da uva. Caxias não é a maior produtora de uva. Bento tem a FENAVINHO. Quem é o maior produtor de vinho? Flores da Cunha. Mas nem por isso Caxias abandonou a festa da uva e Bento abandonou a FENAVINHO. Eles foram criando outras feiras, outras coisas, e fortalecendo. Bento tem eventos todo fim de semana. E não deixa de ser FENAVINHO. Então, o que eu vejo assim, é aquela coisa assim, eu quero que fique marcado o meu governo com alguma coisa que eu criei. O ex-prefeito Clóvis Anfeliz, que foi o idealizador da FENAQUIVE, declarou à imprensa também de que se mostrou totalmente contrário ao fim da FENAQUIVE. O ex-prefeito disse que se quiserem fazer a festa das estrelas, que façam. Declaração do idealizador da FENAQUIVE. Eu vejo assim, vamos dizer, não somos mais, o quive não é mais o nosso foco, tudo bem, então vamos alterando, vamos trabalhando ela. Deixa o quive e agrega o resto. E vai agregando o resto e ali na frente mas não necessariamente o quive fica penduricalho. Mudar a marca, não mudar o nome, a marca, né? Sim, com certeza. Carlos Alberto Paes, Carlinhos, obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição. A gente sempre procura. Não te agita muito, hein? Te acalma. Não, eu sou um cara tranquilo. Não precisa preocupar. Tu precisa ter um bom sono, né? Não, eu tenho dormido muito bem. É? Certo. Eu posso dizer que eu deito no travesseiro e durmo. Certas pessoas talvez não consigam fazer isso. Presidente Cladir Bono, Cindy Lojas, obrigado também pela presença, pela contribuição na discussão dos assuntos. Nós que agradecemos e aproveitamos mais uma vez para convidar o nosso lojista, né, que participe do TAC Show, dia 27, e agradecemos o espaço da TV Cidade que está divulgando, né, esse nosso evento, e sempre que nos for solicitado estaremos aqui levando as nossas realizações do Cindy Loja. Ótimo, obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Eu reitero o agradecimento ao Carlinhos Paes, Carlos Alberto Paes e também ao Cladir Bono, que foram nossos convidados no programa Cidade Aberta de hoje, que vai chegando ao seu final. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que nos prestigiaram. Muito obrigado, foi muito bom tê-los na massa de audiência aqui da nossa TV Cidade. E eu quero, no dia de hoje, encerrar o programa também com uma frase que foi dita com muita frequência na quarta-feira, que tem tudo a ver com ou que foi falada depois da decisão do juiz federal Sérgio Moro de Curitiba em condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão. Se vai estar preso, não sei, só os fatos, só a sequência do tempo vai dizer isso também. Mas o juiz Sérgio Moro, e eu preciso aplaudi-lo pela sua galhardia com relação a tudo que tem enfrentado na Lava Jato. Esse tem coragem, esse é o cara. Ele disse uma frase assim na quarta-feira, ou parecida: não importa quão grande é a pessoa, porque acima dela está a lei. Vou repetir, não importa quão grande é a pessoa,
porque acima dela está a lei. Ainda bem que é assim. Até amanhã com mais uma edição do Cidade Aberta.